E o Corinthians vai mesmo contratar 3 medalhões para metade do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre esse tema e fala também do Palmeiras. Com informação importante sobre Vitor Roque, no São Paulo é possível dizer que chegará algum volante por conta dos problemas com Pablo Maia e Luiz Gustavo. Te atualizo ainda sobre Matheus Cunha na mira do Manchester United, tudo sobre a Arena MRV, o caos causado pelo dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho Lourenço, que detonou não só Alexandre Matos, mas também os reforços. Te explico em detalhes o acordo do Vasco com Flamengo e Fluminense pelo consórcio Maracanã, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, site que você pode confiar em 100%. Minha sugestão para essa terça-feira reúne times brasileiros de Libertadores e Sul-Americana. Tô indo numa múltipla com 3 jogos, na vitória do Botafogo contra o Carabobo, na vitória do Grêmio contra o Atlético Grau e na vitória do Vasco contra o Puerto Cabello. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$179. Para você fazer sua fezinha na Betano é muito simples. Tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, depois é só depositar qualquer valor e automaticamente você já está habilitado a fazer sua aposta. Com a lembrança, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que foi avisada finalmente pela CBF de que a Série D teve sua estreia adiada. Em vez de jogar nesse final de semana, Portuguesa estreia contra o Boa Vista no Rio de Janeiro no final de semana dos dias 19 e 20 de abril, ainda sem data confirmada. Já o Botafogo está de olho no zagueiro Abner, de 20 anos de idade, que pertence ao Juventude, atleta que foi eleito um dos melhores do Campeonato Gaúcho, que já esteve na mira também do Grêmio. Hora de falar sobre os números do Santos na temporada passada. O Peixe aprovou por unanimidade no Conselho Deliberativo as contas de Marcelo Teixeira referentes a 2024. Receita santista no ano passado de R$459 milhões. Vale a lembrança de que foi um ano atípico, até porque o Santos jogou na Série B do Campeonato Brasileiro. Custos e despesas de R$401 milhões. Só que com demandas judiciais, amortizações, depreciações, houve um déficit contábil de R$105 milhões, ou seja, o Santos ficou no negativo em mais de R$100 milhões. Para completar, é importante dizer que o Marcelo Teixeira afirma ter pago 126 milhões de dívidas de antigas gestões. Já o total da dívida do Santos hoje está próximo de R$1 bilhão. São 437 milhões de dívidas imediatas e 539 milhões de dívidas a longo prazo. Hora de falar sobre o julgamento de Paquetá, que enfim terminou. Foram 3 semanas de julgamento lá na Inglaterra por conta de uma suposta participação no esquema de apostas esportivas. Ele teria levado 4 cartões amarelos em jogos da Premier League para beneficiar familiares que moram no Rio de Janeiro. O julgamento acabou e ninguém sabe o que vai acontecer. A tendência é de que o Paquetá jogue, complete essa temporada da Premier League pelo West Ham. O campeonato termina em 25 de maio e somente nas férias da Premier League exista o resultado do julgamento. Os advogados do Paquetá estão confiantes de que ele pode ser absolvido e que, se for punido, não será banido do futebol, podendo atuar depois de um período específico. Importante dizer que todo esse julgamento gerou enorme desgaste. O Paquetá foi poupado dos últimos jogos e o West Ham vai colecionando tropeços. O time é só o 16º colocado no campeonato inglês, hoje muito mais perto da zona do rebaixamento do que de classificação para qualquer competição europeia. Quero te atualizar agora sobre o Flamengo para falar sobre Jorginho. Volante do Arsenal será ou não reforço do Fla? Tudo muito bem encaminhado. Resta apenas a assinatura do pré-contrato. O BAP, presidente rubro-negro, enfim aceitou as condições exigidas pelo Jorginho para que esse acordo acontecesse. E a presença do empresário do Jorginho no jogo dessa quarta-feira contra o Central Córdoba no Maracanã pode ser o que faltava para que esse acordo seja selado.
O João Santos, que mora no exterior, esteve na Vila Belmiro para assistir a Santos e Bahia no domingo e tem presença marcada e confirmada para essa quarta-feira no Maraca, jogo da Libertadores da América, em que o Flamengo é muito favorito contra o Central Córdoba. Com um acordo financeiro entre as partes, com a vinda do Jorginho ao lado da noiva e a avaliação positiva da família em relação a morar no Rio de Janeiro, tudo se encaminha para que o acordo aconteça. A tendência é que a gente tenha a assinatura desse pré-contrato nos próximos dias, com o Jorginho virando reforço assim que a temporada europeia terminar. Importante contar também que o João Santos, o representante do Jorginho, assim que se reunir com dirigentes do Fla, viaja para a Inglaterra para se encontrar com os dirigentes do Arsenal. A ideia é discutir uma rescisão antecipada do contrato para que ele não tenha de ficar até o mês de junho e esteja liberado para disputar o Super Mundial de Clubes que acontece entre junho e julho lá nos Estados Unidos. Hora de falar sobre o Vasco, notícia super importante. Dirigentes cruzmaltinos se acertaram com o Flamengo e com o Fluminense para que o Vasco também possa participar do consórcio Maracanã. Rubro-negro e tricolor, que eram rivais do Vasco, inclusive na disputa na concessão do estádio, agora as partes chegaram a um acordo e o Vasco disputará todos os clássicos contra Flamengo e Fluminense no Maracanã, seja como mandante ou como visitante, e com uma série de vantagens. A negociação comercial passa por uma taxa igual do Estado em relação a Fluminense e Flamengo. A exploração de bares e outras receitas também terá participação do Vasco nos jogos como mandante. Importante contar ainda que o Vasco vai ter a oportunidade de envelopar o estádio e iluminar com suas cores, além de operar os ingressos. A tendência é que o Vasco dispute 19 jogos entre 2025 e 2026. Vale a lembrança de que a partir do fim desse ano existe um planejamento para o fechamento das portas de São Januário por conta de uma enorme reforma, o que vai aumentar a possibilidade de o Vasco atuar com frequência no maior estádio do Rio de Janeiro. Só para completar, até jogos da Sul-Americana podem acontecer com o Vasco como mandante no Maracanã. A saideira sobre o cruzmaltino, o clube renovou o contrato de Paulo Henrique, lateral que tem dado conta do recado. Seu vínculo se encerrava em 2027 e foi estendido até 2028 com um belo reajuste salarial, o que também aumenta a multa rescisória. E a última do Vasco, Souza pode rescindir seu contrato até o fim dessa semana. Volante que não tem sido utilizado como imaginava, ele esperava por mais minutos e diante da escassez de oportunidades, as partes conversam para uma liberação antecipada. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente de Vitor Roque. O centroavante de 155 milhões até agora ainda não vingou, gerando preocupação em muitos torcedores do Palmeiras. Há uma discussão sobre perfil do centroavante. O Vitor Roque não é aquele camisa 9 de ofício que gosta de jogar de costas para o gol fazendo pivô, que é basicamente aquilo que o Abel sempre esperava de camisas 9. Mas como o Abel concordou com a contratação e um investimento de 25 milhões e meio de euros, dá para imaginar que o Abel preparará um esquema para que o Vitor Roque possa ter melhores resultados. Até aqui 6 partidas com nenhum gol e nenhuma assistência. Seu melhor momento foi ao cavar um pênalti que não aconteceu contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, resultado que assegurou a classificação para a grande decisão, até porque o Veiga converteu o pênalti marcado na oportunidade. A Federação Paulista, com um enorme atraso, chegou a divulgar e confirmar que não houve o pênalti, que ele foi marcado de forma irregular. Vitor Roque, com a camisa do Palmeiras, soma 415 minutos, 5 partidas como titular, a última delas como reserva no confronto contra o Sport. Os números já são inferiores ao da sua passagem pelo Betis. Acho que é necessário paciência e prudência. Vitor Roque tem enorme talento, vai precisar de um pouco mais de tempo para readaptação. E você, o que pensa sobre o Vitor Roque? Já largou, já desistiu ou ainda acha que ele pode dar conta do recado? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo, uma das perguntas que mais foram feitas por são paulinos na live dessa segunda-feira aqui no canal foi sobre a possibilidade de o São Paulo contratar um substituto para Luiz Gustavo. Essa função do primeiro volante anda com problemas no tricolor. Pablo Maia sentiu uma lesão, precisou passar por cirurgia e volta apenas no mês de maio ou junho. Luiz Gustavo foi alvo de um problema sério, uma embolia pulmonar, que o levou inclusive para o hospital. Já contei para vocês que ele vai ter alta nessa quarta ou quinta-feira. A partir daí, os são paulinos perguntaram se não daria para contratar alguém até sexta-feira.
Já é importante lembrar que Thiago Mendes está completamente descartado nessa janela de transferências. Apenas jogadores que disputaram campeonatos estaduais podem ser contratados. O Thiago Mendes, se contratado, chegará na metade do ano, quando fica livre do seu vínculo com o Al Rayyan, negociação que havia começado no ano passado e que não avançou, porque o clube qatari sempre exigiu uma compensação financeira. Com o fim do contrato entre as partes, o jogador e o Al Rayyan, o atleta fica livre e aí vai depender apenas de um acordo do São Paulo com o Thiago, mas apenas para junho. Até lá, Pablo Maia e Luiz Gustavo estarão de volta. Não existe nenhuma negociação no momento para que o São Paulo contrate um volante. A tendência é que o Negruti, atleta da base e muito bem avaliado, ganhe um pouquinho mais de espaço até que o Luiz Gustavo esteja recuperado. A expectativa é de contar com o Luiz Gustavo no futuro não tão distante, até porque o quadro de embolia pulmonar já foi resolvido e ele está prestes a ter alta. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH implodiu o elenco da Raposa. O objetivo dele, em uma entrevista ao jornal O Tempo, era criticar Alexandre Matos, o que ele fez com maestria, mas os reflexos também atingiram atletas que estão bastante descontentes com o dono da SAF. Dá uma olhada ao que o Pedrinho BH disse, abre aspas, erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante, mas trouxemos jogadores que não deveriam ter sido contratados. Nosso departamento errou bastante e o Alexandre Matos é o chefe. Nossa torcida tem razão de cobrar. O efeito dessa declaração que foi concedida durante a segunda-feira foi muito ruim. Eu vi de um empresário que tem jogadores no plural, são 2 no Cruzeiro, a seguinte frase, abre aspas, o Pedrinho implodiu um negócio que é dele mesmo. Todos os jogadores contratados estão desconfortáveis. Isso desestabilizou todo mundo. Foram 18 contratações feitas pelo Pedrinho desde que ele virou dono da SAF do Cruzeiro. E a grande maioria desses 18 segue fazendo parte do elenco. Fico imaginando como é que está, por exemplo, a cabeça do Wallace, que foi contratado e ainda não vingou. Mesma situação do Cássio, do Eduardo, do Gabigol, do Dudu, entre outros jogadores. Investimento superior a 200 milhões de reais, um aumento da folha salarial de 12 milhões para 20 milhões de reais mensais. De fato, os investimentos até agora não surtiram efeito, mas é muito ruim que o dono da SAF do clube venha a público e coloque todos esses atletas numa situação delicada. Que ele cobre internamente, acho absolutamente saudável, mas essa exposição externa certamente não pega bem. Até porque é a segunda vez que o Pedrinho BH ataca o elenco de forma pública. Na metade do ano passado, em julho, vocês vão lembrar, vazou um áudio em que ele afirma que se o então técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, não colocasse para jogar os reforços que ele havia contratado, o Seabra seria demitido. Em meio a tudo isso, o Cruzeiro faz jogo importante na Sul-Americana contra o Muxucruna, time do Equador, no Mineirão, sem torcida. Se não vencer, a crise certamente vai aumentar. E eu já não descarto a possibilidade de Alexandre Matos ser demitido num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre o Galo. Quando é que o Atlético retorna à Arena MRV? A projeção ou previsão do Bruno Musi dava conta de que o confronto contra o Vitória, marcado para o próximo domingo, representaria o retorno do time. Existia inclusive a expectativa de um retorno antecipado no jogo contra o São Paulo, mas nenhuma coisa nem outra. Por conta de uma greve da Receita Federal, a entrada de materiais que compõem o gramado sintético ainda não aconteceu no Brasil. E a nova previsão de dirigentes atleticanos leva em consideração o retorno ao estádio apenas em 11 de maio, ou seja, em mais de um mês. O jogo seria contra o Fluminense pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o calendário também atrapalha, porque o Atlético faz 2 jogos em seguida como mandante. Tem o Deportes Iquique nesse meio de semana, além do Vitória no final de semana. Depois pega o Santos fora, o Botafogo em casa e faz 4 jogos na sequência na condição de visitante. Contra Caracas, Mirassol, Juventude e Deportes Iquique. É bem verdade que entre Mirassol e Juventude deve ocorrer um jogo da Copa do Brasil. Ainda que ele seja com o mando do Cruzeiro, ao que parece não haverá tempo para a realização. Ainda que o jogo seja com o mando do Galo, não haverá tempo para a realização dessa partida no estádio atleticano, tudo porque o Atlético, assim que instalar todo o gramado, pretende fazer alguns treinos para que os atletas também possam gerar e se adaptar. Só para fechar sobre o Clube Atlético Mineiro, o Galo na veia.
que é o principal cartaz relacionado ao estádio, não perdeu sócios. Essa é uma informação importante, são 110.872, mas deixou de crescer a partir do momento em que o estádio não está sendo utilizado. Quero falar agora sobre informação internacional e exclusiva. Matheus Cunha, do Wolverhampton, interessa ao Manchester United. Jogador que inclusive foi o único que se salvou na derrota da seleção brasileira por 4-1 para a Argentina em jogo das eliminatórias há alguns dias atrás. O Matheus Cunha já deixou bem clara a sua intenção de sair do Wolverhampton, tudo porque ele quer ir para um clube que brigue por títulos. Você pode discutir se o Manchester United é esse clube que pode garantir títulos. De qualquer forma, time gigante. O que eu consegui apurar conversando com pessoas próximas ao Matheus é de que o Wolverhampton topa negociá-lo por 70 milhões de euros, ou 452 milhões de reais, notícia importante para o Curitiba, que revelou o Matheus Cunha tem direito a um percentual caso o negócio seja fechado. Números do Matheus Cunha na atual temporada: 29 jogos, 15 gols e mais 4 assistências. Jogador revelado pelo Curitiba com passagens por Sion, Leipzig, Hertha, Atlético de Madrid e Wolverhampton. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo uma informação do meu amigo Samir Carvalho. Setorista do Corinthians, ele afirma que o Timão está negociando com 3 medalhões, um zagueiro, um meio-campista e um ponta, para que eles se tornem reforços na metade do ano. Confesso que fiquei surpreso com a notícia e fui confirmar com as minhas fontes, que imagino que nesse caso sejam diferentes da do Samir. O que eu ouvi é de que a condição financeira do Corinthians não permite investimentos, nem em atletas livres, muito menos em atletas com a necessidade de aquisição de direitos econômicos. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras. Segundo essa minha fonte, a imprensa não tem a mínima ideia de quão problemático tem sido gerar e levar o Corinthians adiante com tantas contas a pagar e com uma arrecadação bem menor do que aquela que se imaginava. Até por isso, só devem chegar reforços para substituir atletas negociados. Vamos imaginar que o Bidon seja vendido, operação de 20 milhões de euros. Uma pequena parte dessa grana pode ser reutilizada na contratação de um substituto por Bidon. Yuri Alberto sai, vai jogar na Inglaterra, a gente está supondo alguma negociação para metade do ano. Com uma pequena receita da venda do Yuri Alberto, o Corinthians poderia pensar na contratação de atletas. Mas, se não sair ninguém, o Corinthians assegura, pelo menos essa é minha fonte importante e próxima ao presidente Augusto Melo, que não existirão reforços. E essa posição é reforçada pelas janelas de janeiro e essa atual. O Corinthians não teve capacidade financeira de buscar contratações. É óbvio que existe o interesse, é óbvio que existe uma movimentação, Fabinho Soldado e o pessoal do Scout está de olho em alternativas, mas a falta de recursos tem impedido que o Corinthians seja mais presente na janela de contratações. E o fato de o Corinthians ter um time campeão paulista gera internamente a expectativa de que o time é capaz de brigar por outros títulos, mesmo sem outros reforços. Você pensa o quê sobre o tema? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde assim que surgir notícia. Tchau!